Olá galera, a gente vai resolver neste vídeo tutorial de hoje uma atividade que a gente fez em sala de aula para ajudar vocês aí a fixar melhor a matéria. Tá? Lembrando que este arquivo, né, com atividade no PDF está no e-mail de vocês, ok? Vamos lá. Então o problema é o seguinte, né? Desenvolva um aplicativo utilizando C++ Builder para determinar o índice de massa corporal IMC de uma pessoa. Para fazer o cálculo do IMC, basta dividir seu peso em quilogramas pela altura ao quadrado em metros. O número que será gerado deve ser comparado aos valores da tabela IMC dada abaixo para definir se você está abaixo em seu peso ideal ou acima do peso. Tá? Então a gente vai utilizar isso aqui para definir aí as classificações, né, as mensagens que o nosso programinha vai emitir. Além disso, ele também tem que dizer qual é o peso ideal, né, a partir destas fórmulas aqui, tá certo? Então vamos lá. Abram aí o C++ Builder, né? Em seguida, arquivo, vai no menu arquivo, né? File, New, Application. Aí ele abre um novo projeto contendo uma unidade. E essa unidade ela está associada ao formulário. Vou reduzir aqui o tamanho para poder caber na tela. Beleza, então tá aqui. Assim de cara, eu sempre recomendo a gente salvar, né? Então vamos aqui em Save All, salvar todos. Na área de trabalho aqui eu tenho uma parte chamada IMC, né, com algumas imagens prévias que a gente vai usar. Aqui a unidade eu vou chamar de UFRM principal, né? Como o nosso programinha só tem um formulário e obviamente uma única unidade associada a ele, então vou chamar de UForm, no caso FRM, né, principal. Em seguida ele pede aqui para a gente dar um nome para o nosso projeto, vou chamar de IMC. Beleza. Antes de a gente começar a adicionar os componentes e objetos aqui dentro do nosso formulário, vamos fazer algumas alterações aqui no nosso projeto, né? Como adicionar o íconezinho e também dar um título aí para o nosso programa. Então aqui no menu Project, Projeto, Opções, procurem em Application, né? Então o título aqui, procurem a aba Application, né? Então vou chamar aqui de índice de massa corporal. Vou carregar um ícone, né, que eu já tenho salvo aqui dentro da minha pasta. Imagens, está aqui, doutor, né? Lembrando que os arquivos que a gente vai utilizar aqui, tanto imagens quanto o próprio PDF que a gente vai disponibilizar no nosso site, né, guiatech.net. Tá? No final da aula eu vou colocar um link e vocês podem baixar por lá, ok? Então dá um ok. Beleza. Em seguida vamos alterar agora algumas propriedades do nosso formulário, né? Que a gente já está aí careca de saber. Então a primeira delas, né, seleciona aqui pelo Object Tree View, ou clicando em cima, né, do form, ou ainda utilizando o Object Inspector. Tá? Aqui ó, Form 1. A primeira aqui que a gente vai alterar é o Border Icons, né? Que eu quero tirar a opção do usuário maximizar nossa janela, ok? Então aqui ó, Be Maximizer, né? Então eu vou colocar falso, tá? Aqui a Border Style, outra propriedade, eu não quero que o usuário faça isso, né? Que é redimensionar. Então eu vou colocar Single, né? Que já serve aqui porque a gente quer. O Caption é justamente esse título da janela aqui, né? Então vou colocar o que a gente está pondo aí, né? Índice de massa corporal. A cor eu vou colocar, para fugir um pouquinho aí do que a gente está fazendo, vou colocar branco, né? Vou botar aqui, dando os cliques, né? Beleza. Ou então digita o nome da cor, né? CL White. A próxima propriedade. Fonte, Form Style está correto. Icon já foi, menu.
position, né? Nesse caso eu quero que o nosso programa, ao executar, ele exiba a janela dele no centro do desktop, né? Então PO Desktop Center. E finalmente Windows State, né? Tá normal, então deixa normal, tá? Vou salvar, vou compilar aqui só para ver como é que tá ficando a aparência. Tá aí, né? O íconezinho já está aparecendo, ó. O maximizar já está desabilitado. Eu não consigo alterar o tamanho dela, então beleza. Continuemos, tá? Voltando aqui para a atividade, eu preciso de dois dados de entrada, que é justamente o peso, dado em quilogramas, e a altura, né, que é dado em metros. Então eu vou inserir aqui duas labels, tá? Vou alterar a propriedade fonte das duas, né, simultaneamente. Vou colocar aqui Arial, vou dar vou colocar negrito com cor azul, beleza. Nessa primeira label, a caption dela, eu vou colocar altura. Eu coloco aqui entre parênteses metro. Em seguida eu coloco, altero a caption da label 2 e entre parênteses coloco quilograma. Certo. Em seguida eu insiro outra label, e essa label aqui ela vai exibir o resultado aqui do cálculo do IMC, bem como a classificação, né, a partir do valor do IMC que a gente vai calcular, tá? Então eu vou alterar aqui a fonte dela, vou colocar também Arial, né, que a gente está usando como padrão. Vou colocar um negro preto aqui bem forte, uma cor 12, um tamanho 12 e uma cor, vou colocar verde, né, para dar um destaque aí diferente, verde, tá? Beleza. Em seguida eu insiro duas edits, né? Uma vai receber a altura e a outra vai receber o peso. Seleciono as duas e altero algumas propriedades, como a text, né? Essa aqui você apaga o conteúdo. A cor dela, eu gosto de uma cor chamada CL Info BK, né? Que é um amareladinho assim, bem suave. E também as bordas, né? Aqui você modifica de acordo com o que você achar interessante. Eu particularmente gosto dessa forma, a borda style, você tira aqui o nome, então ela fica com essa aparência, certo? Então a gente posiciona aqui, ok? Beleza. E finalmente a gente coloca um botão, o caption dele eu vou chamar de, vou colocar calcular, vou mudar essa fonte dele também, não tá legal não. Fonte Arial, tamanho 9, negrito também, tranquilo, ok? Então tá aí. Só lembrando o seguinte, a gente vai precisar de mais uma variável de entrada, né? Ou algo que receba as variáveis de entrada, uma variável de entrada relativa ao sexo da pessoa, né? Para este caso, deixa eu abaixar um pouco isso aqui, a gente vai inserir dois radio buttons, né? Radio buttons. Você pode inserir aqui, ó. Pode selecionar os dois também, né? E alterar simultaneamente algumas propriedades. Nesse caso, definir uma fonte Arial, a cor negrito 9 aqui. Acho que está bom aí. Beleza, tá? Peguei essa label aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou alterar a propriedade de caption dela para sexo. Estou achando um pouco grande a fonte das labels, né? Então selecionei as três e vou alterar aqui o tamanho para 12. Beleza. Eu quero elas todas alinhadas, né? Então com elas selecionadas, botão direito, Position, Align. Eu quero elas alinhadas à direita e espaçadas igualmente na vertical. Então tá aqui.
Agora deixa só eu ajustar essa galera aqui, né? Seleciono também o radio button aqui, esse primeiro, e as duas edits, botão direito position align, na horizontal eu quero do lado esquerdo, left side, tranquilo. Então ele já alinha para nós aí, só que não está alinhado aqui com a palavra sexo, né? Então deixa eu baixar mais um pouco. Lembrando que esse posicionamento, questão de cor e tal, é critério e é gosto mesmo. Tá? Deixa eu botar pra cá. Então tá aqui. E só para ilustrar o uso de outros componentes do C++ Build, eu vou inserir uma imagem, né? Então, como é que eu faço isso? Na paleta de componentes, na guia adicional, tem um componente chamado Image, né? Imagem. Dá um clique duplo aí, ó. Seleciono ele. Quando ele selecionado, eu procuro uma propriedade aqui no Object Inspector chamada Picture, tá? Clico aqui na reticências, aí Load, né? Deixa eu subir aqui, parece que não está aparecendo. Load. Ó, na minha pasta de imagens, eu já pus aqui um médico só para ilustrar, né? Então, adiciono. Tá meio cortado. Nesse caso eu tenho algumas alternativas, né? Vou colocar, selecionar a imagem, tem uma propriedade chamada Stretch, colocar ela como True. Aí eu posso agora controlar o tamanho da imagem, né? De acordo com o meu interesse aí. Então deixa eu diminuir um pouco aqui. Vou colocar aqui um médico desse lado. E tá tudo muito junto, né? Deixa eu dar uma bagunçou. Seleciono tudo aqui. Baixa um pouco. Beleza, então deixa eu diminuir, tá tranquilo, né? Deixa eu dar uma ajustada aqui ao centro. Vamos ver como é que tá ficando. Deixa eu salvar. Compilo. Olha aí. Tá, já mudou o ícone aqui, né? Como a gente falou. E falta agora, né, alterar aqui o caption desses radio buttons, né? Então seleciono aqui o primeiro radio button. Ele tem uma propriedade chamada caption, né? Então esse aqui vai ser o digitar masculino. Sexo masculino, seleciono outro e digito feminino. Repara o seguinte, eu vou executar aqui e é interessante que a gente diga quem é que vai aparecer selecionado, né, previamente. Então como é que faz isso? Eu seleciono aqui masculino e reparem que ele tem uma propriedade chamada checked, né, checado. Eu coloco como true, aparece aqui ó, marcado. Se eu coloco como false, ele também aparece esse marcado, né? Então eu marco, tá? Seleciono, deixo assim. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, aparece marcadinho aí, ok? Vou alterar a fonte aqui dentro das edits, né? Tom negrito também. Fonte, ó, Arial, negrito, tamanho, será que cabe aí? 12, bem grande. Então vai executar. Beleza, né? Tá. Só diminuir um pouco aí. O tamanho dessa fonte das edits, né? Vou colocar 11, como tá aqui. Tranquilo, vou executar para fazer um teste. Ótimo. Então tá aí, né? Deixa eu ver só a tabulação. Beleza. Então a parte visual do nosso programa tá concluída, né? E a gente vai partir agora para desenvolver o algoritmo propriamente dito. Só que antes a gente tem que dar nome a alguns bois aqui.
Tá? Então, como a gente vai manipular diretamente algumas propriedades aqui das edits e dessa label 3, a gente vai alterar o nome desses componentes. Né? Então, seleciona aqui edit 1 e vamos mudar os nomes. Né? Então, aqui vai ser edt, isso aqui eu vou chamar de edt altura, aqui vai ser a edt peso, e aqui eu vou chamar de LBL, né, para abreviar aí label, LBL resultados. Ele vai armazenar os resultados dos nossos cálculos, tá? Os demais componentes, como a gente não vai manipular diretamente, não precisa estar definindo o nome por hora, ok? Então vamos lá, clique duplo aí no botão, né, calcular, e para realizar o cálculo aqui do IMC, a gente precisa definir algumas variáveis internas, né? Então, float, quais variáveis seriam essas, né? O peso, a altura, o IMC, propriamente dito aqui, e o peso ideal, certo? Beleza. Lembrando o seguinte, que tudo que é digitado dentro dessas caixinhas de texto, né, que são o conteúdo aqui das edits, é considerado do tipo string, né? Mesmo que seja um número, ele vai ser considerado do tipo string, então eu tenho que converter. Então, seguindo a lógica aqui, ó, altura, ele vai pegar o que está na edt altura, lá na propriedade text, né? Só que, como o que está em text é do tipo string, e essa variável altura foi definida como do tipo float, vai dar um erro aí, né, no nosso programa. Então nós temos que converter. E como que é feito isso? Através de uma função, né, str2float, tá? Ela recebe o conteúdo aí de text como parâmetro, né? Ó, text da edt altura. Ele pega esse aqui, no caso se for um número, ele vai converter para float, né, str2float, e vai armazenar em altura. A mesma ideia para o peso, né? Peso é str2float, edt peso, a propriedade text, é isso? Pronto, a gente já tem a altura e o peso. Deixa eu só corrigir isso aqui. E como é que é calculado o IMC? É simples, né? IMC é igual a peso dividido, vou botar aqui entre parênteses para realçar, né, a altura ao quadrado. Nesse caso, para simplificar aí, vou colocar altura vezes altura. Beleza. Esse resultado eu quero jogar na LBL resultados. Como é que eu faço isso? Então, LBL resultados, a propriedade lá, caption dela, né, vai receber o IMC. Vamos ver se funciona assim? Vamos ver se funciona? Então, vamos executar. 10, calculando. Vou colocar um valor real aqui, altura 1,78, peso 89 kg. Sobrepeso, né, de acordo com a tabelinha lá. Então está funcionando tranquilamente. É interessante que a gente adicione algum texto aqui ao nosso resultado, né? Então, entre aspas duplas, a gente pode colocar assim, ó, IMC é igual, aí concatena. Só que para concatenar eu vou ter que formatar essa variável ali. Então, IMC, format float, tá? Esse format float ele tem dois parâmetros de entrada, né? Que é a máscara, digamos assim, né, formatação, e a variável propriamente dita, tá? Vamos aqui executar para ver como é que está ficando. Então vamos lá, altura 78, 89 kg. Ó, IMC igual a 28,09. Beleza. Deixa eu só alterar aqui a caption, né, desse resultado. A caption vou colocar resultados, né, para ficar
né? Então, sei lá, uma pessoa com 1,58, 120 quilos, obesidade mórbida, tá? Vamos só aumentar aqui a quantidade de casas decimais do IMC, né? Adicionei mais 2 zeros aqui, tranquilo. Vou executar novamente. 1,58, 120 quilos. Tá aí, IMC igual a 48,0692. Então a primeira parte do nosso programa tá correta, né? Tá funcionando. Em seguida a gente tem que definir essa classificação aqui, tá? A gente vai utilizar aí ifs aninhados para definir a classificação e jogar lá no resultado. Vamos lá então. Para facilitar aqui o trabalho, eu já fiz esse algoritmo, né? Deixa eu só pegar rapidão aqui para a gente adiantar. Bem, então, de posse do IMC, agora a gente tem que definir a classificação, né? Então, aqui, tá de acordo com a tabela. Se o IMC for menor que 16, é magreza grave. Se ele tiver entre 16 e 17, é magreza moderada. Se ele tiver entre 18,5 e 17, é magreza leve. E assim sucessivamente até chegar em magreza mórbida. Para montar a nossa imagem, a nossa mensagem, eu vou concatenar, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Adiciono mais no finalzinho ali do LBL resultados na caption dela. Aí aqui eu faço o seguinte. Reparem que eu defini aqui mensagem, né? Então eu tenho que declarar uma variável aqui string chamada mensagem, né? Ela vai inicializar com barra não, vai vazia, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar a linha, não é isso? Em seguida eu vou exibir format float, a mesma coisa ali, vou formatar eu vou exibir apenas, tá? Isso aqui é outra coisa, tô confundindo. Então quebrei a linha, em seguida eu concateno com a mensagem, né? Mensagem é esse conteúdo aqui definido a partir das condições lá, né? Então recapitulando, defini as variáveis aqui, peso, altura, IMC, peso ideal. Crie também string vazia para armazenar a classificação. Eu chamei de MSG, né? Aqui eu peguei, ó, o conteúdo de text, né, da edit altura, fiz a conversão por meio da função str2float e armazenei em altura. A mesma coisa para peso. Em seguida calculei o IMC e aqui eu apliquei o if para definir a classificação de acordo com o quadro aqui que foi passado na nossa atividade. Em seguida, o resultado eu vou armazenar na LBL resultados na propriedade caption. Essa caption ela armazena strings, ok? Então aqui eu botei IMC, ó, concatenei, formatei o IMC que a gente calculou aqui em cima para 4 casas decimais, né, uma parte inteira. E em seguida mais, concatenei novamente, quebrei a linha e adicionei a mensagem, né, que foi definida aqui. Vamos executar para ver se está funcionando agora. Altura 1,58, peso 110, por exemplo. Ó, o cara está com obesidade grau 3, né? O IMC dele deu absurdamente alto. Vamos ver se confere 44,06. Ó, 44 acima, né? Obesidade grau 3. Então tá tranquilo. A segunda parte aí do nosso projetinho, né? Tá funcionando tranquilamente, certo? Dando continuidade, agora a gente tem que ir para a parte final, né? Que é indicar qual é o peso ideal ali da pessoa, né? Então a gente vai ter que definir
o sexo primeiro, saber qual é o sexo, em seguida aplicar as fórmulas logo abaixo. Ok, então voltando aqui para o nosso programa, a gente tem que dar um nome para os nossos radio buttons, né? Então esse primeiro aqui, masculino, eu vou chamar de, selecionei, né, radio button 1, e vou alterar o nome dele para o name, a propriedade name, não é o caption, né? RB masculino. Seleciono agora outro aqui, outro radio button. Esse aqui vai ser o RB feminino. Beleza. Salvo. A gente volta agora pro código e a gente tem que fazer o seguinte: eu preciso saber o sexo e, no caso aqui, a altura. Então, como a gente já tem a altura, falta só definir o sexo. Então, como é que fica a lógica? A gente vai utilizar um if também, ó. Se o RB masculino ele tiver selecionado, check, ele vai retornar um valor, no caso, do tipo booleano, né? Verdadeiro. Então o que a gente faz? A gente aplica essa fórmula aqui, ó. Deixa eu copiar ela. Então, peso ideal, né? Ele vai receber 72,7 vezes a altura menos 58. Se não, é porque o feminino está selecionado, mas aqui a gente tem que explicitar, né? RB feminino estiver checado, né? Checked. Aí você aplica aqui, ó, peso ideal. Deixa eu copiar aqui para facilitar. Dois pontos, né, vezes CH aqui, altura 44,7. Tranquilo. E aqui a gente monta a mensagem de novo, ó. Logo abaixo da mensagem a gente bota um mais aqui. A gente quebra a página de novo e coloca como peso ideal, tá? É igual a concatena format float, mesma coisa lá, ó, 0.00, e o segundo parâmetro é justamente o peso ideal. Beleza. Deixa eu colocar aqui quilograma, a unidade, né? Aqui, quilograma. Vamos executar. Então, sexo masculino, altura 1,78, peso 89. Ó, peso ideal, né? 71,41 kg. Se for feminino, ó, vou alterar aqui, ele diminui, certo? Então tá funcionando. Então, galera, é isso aí. Dúvidas e sugestões, estamos abertos. Até a próxima.